Você continua ali na arte, mas ainda não fazendo nada espírita? Ou como que começa assim unir o grupo que... Então, o espiritismo pintou assim esse amor à primeira vista. E o teatro também, um pouco antes. Eu era menorzinho, primeira vez que eu fui ao teatro, assisti uma peça infantil, era Pluft, o Fantasminha, um texto de Maria Clara Machado. E E alguém lindo. que te levou? Minha mãe. Também te levou. Minha mãe me levou, era num clube, não foi nem no teatro mesmo, foi num clube em Campo Grande, na região norte, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Fiquei encantado. Aí eu fiquei vendo aquilo também, é uma coisa. Veio um link na minha cabeça com aquela coisa da Umbanda, de personagem, de faz de conta, de brincadeira, porque também eu via fantasma, pirata, eu sabia que não era de verdade, criança, mas era adulto fazendo criança. E então eu fiquei aqui, gente, o que é isso? Aí fiquei apaixonado por aquilo, mais uma vez achando que era uma brincadeira. E no final do teatro infantil, isso até hoje, depois eu, quando fui fazer também, tinha essa prática, a gente, quando acaba a peça, costuma receber a plateia na saída para cumprimentar as crianças, às vezes tirar foto. E assim, esse grupo também fez. E aí, no final, eu lembro que eu fiquei assim, olhando, chegar a minha vez de estar com eles, aí chegou, fiquei meio travado assim, e eles já deviam estar cansados. Ei, vem, esse gordinho tá pra cá, vem cá, meu filho. E aí abracei eles, aí eu lembro até hoje da textura do figurino do pirata, um cheiro de CC terrível, suor, imagina, um calor de Campo Grande, os caras vestidos de... E eu achei, meu Deus, que pirata. E aí eu fui para casa com aquilo na cabeça, e aí brincando com os amigos da rua, eu falei, vamos brincar de teatro. O que é isso? A gente é pirata e fantasma. Para mim, teatro também era só isso, teatro, pirata e fantasma. E aí uns eram os piratas, outros eram os fantasmas, a gente brincava, aí vendia ingressos de brincadeira, e aí a brincadeira da rua passou a ser teatro. E aí eu fui crescendo, mesma coisa, fui entendendo melhor o que era, e aí logo que eu pude, fiz uma oficina de teatro, também aí pelos 15 anos, e aí comecei a fazer teatro infantil, ainda amador, depois me profissionalizei. E o link com o espiritismo demorou um pouco, mas depois, quando eu estava já trabalhando profissionalmente, calhou de ter como colegas ali também afinizados com o tema da espiritualidade, alguns budistas, outros, mas alguns espíritas, e a gente ficou afim de falar disso, sabe? Poxa, a gente podia fazer uma peça espírita. E aí surgiu Morrendo e Aprendendo, que foi a primeira peça que deu origem ao Amigos da Luz. E essa Morrendo Aprendendo, como que é a história, assim? É uma comédia, porque foi assim, a gente estava a fim de fazer teatro espírita, só que a gente não estava a fim de pegar o caminho mais normal que a galera pega, que é pegar um livro, geralmente já conhecido e tal, adaptar para o teatro e fazer. Porque é difícil fazer uma comédia assim. Você imagina pegar o Nosso Lar, fazer uma comédia... Já era comédia, nunca... A gente queria fazer comédia, porque a gente até pensou em não fazer comédia, mas... Ficou mais engraçado que se a gente fizesse comédia, porque a gente era muito ridículo. Mas então, antes... eu de André Luiz não ia funcionar. Mas você fazendo o teatro, você não fazia só comédia? Ou também já era para comédia, sem ser espírita? Não, a gente já trabalhava muito com infantil e comédia também. Era porque no Brasil tem isso. O povo monta um drama, ninguém vai assistir. A não ser que seja espírita. Sim. Mas fora isso, se você montar, né, a Fabi sabe. Tem que ser o comédia, eu peço espírito, o povo vai. Comédia infantil, hoje stand-up. Mas na época a gente fazia. Então, realmente, a nossa linguagem predileta era de arte era o teatro e a comédia. E já tinha alguém fazendo comédia espírita? Ou... A gente não conhecia. Eu tinha já assistido, porque o Renato Prieto faz, o grande ator. Quem não conhece, tá louco, tá em outro planeta. É um dos primeiros aí já da montagem de Além da Vida, lá com o Vanucci e tal. Um grande amigo. Ele fazia peças de comédia, não lembro se fazia nesse período, mas bem paralelo a gente. Mas não era comum, né? A tratar do espiritismo com humor. E a gente queria fazer. Aí pegar um livro para adaptar não daria certo. Pareceria um deboche. Um olhar Vocês tinham esse cuidado já no início. Total, porque a ideia não era fazer chacota do espiritismo, a gente estava afim de falar, porque quando você recebe uma boa notícia, né, tipo assim, você descobre, caramba, somos espíritos imortais, olha isso, que legal. A gente, né, aqueles que nos precedem no plano espiritual, as pessoas que já se foram, a gente vai reencontrar, tá aí, tá vivendo, nesse momento tá fazendo alguma coisa, tá em algum lugar, conversando com alguém, existe. Então isso é muito bom de contar, é uma boa nova mesmo, é o evangelho, né? Então dá vontade de falar isso com muita alegria. Então, fazer deboche disso nem passava pela nossa cabeça, né? Aí então a gente
pensou em fazer um texto autoral, ou seja, pegar e escrever uma comédia que tratasse desses temas. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Aí pensamos e tal, fomos testando, a gente queria falar de reencarnação, e aí surge o Morrendo e Aprendendo, que é a história de uma socialite, muito materialista, que desencarna, já começa do velório dela, e ela desperta do outro lado da vida, mas ainda presa ao corpo. E não entende por que ela, uma mulher rica, poderosa, não é recebida, né, sei lá, numa área VIP do plano espiritual, né? E ela tem dificuldade de abandonar o corpo, porque, porque eu já fiz plástica, eu fiz botox, eu investi muito dinheiro nesse corpo, vou largar aqui para as minhocas, não vou. E aí o mentor com ela, tentando convencer, e aí toda a comédia vai em cima disso, até que ela consegue se libertar, vai parar, é claro, numa região bem sombria, e aí é perseguida por desafetos de uma outra vida, que é uma em especial, que tinha sido irmã dela. E aí começa a se desenvolver a trama toda da peça, e ela vai entendendo no decorrer dessa história quais são as verdadeiras riquezas que importam, né? O que vale a pena acumular na vida, que não são joias e tal, embora sejam belíssimas, mas na verdade as joias mesmo são as joias da alma, né? São as aquisições do espírito, a evolução espiritual. Bonito. Então, e é super engraçado, e a gente descobriu como fazer humor e levar ao espiritismo. A gente faz a nossa piada em cima dos nossos defeitos. Nesse caso, a vaidade, o materialismo. E o espiritismo chega como uma proposta de solução, de caminho, chega como o herói da coisa. E essa peça foi... Você escreveu todo mundo junto? Ou você que escreve? Eu escrevi, mas o teatro é muito dinâmico, né? Acaba que todo mundo acaba contribuindo nos ensaios, né? Nas apresentações. Então, a peça foi ganhando vida própria. Então, é quase que uma autoria de todo mundo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.